Então bora lá, bora falar das nossas oportunidades. A primeira oportunidade que a gente tem neste ano na área fiscal assim, eu poderia falar da Receita Federal? Poderia, mas a Receita Federal, a prova é daqui 2 semanas. Então eu acho que você não tem que pensar nisso. A não ser que você esteja super preparado, super focado, super dentro desse edital há muito tempo. Aí beleza, aí foca na Receita Federal mais 2 semanas. Mas se você não tá nesse estágio, se você, me inscrevi, mas eu não estudei e tal, esquece a Receita Federal, né? Porque se você ficar focando na Receita Federal agora, são 2 semanas que você vai perder, entende? São 2 semanas que você vai perder correndo atrás de uma prova que você não vai passar. Então eu não vou falar da Receita Federal aqui, tá? Eu vou falar dos concursos em que você tem chance, né? Em que você se preparar com material, método e mente, que são os 3 pilares da área fiscal, eu vou te falar sobre isso hoje à noite, você vai ter chance. Então, sem ilusões por aqui, tá bom? Vamos falar do primeiro edital, que é o da Cefaz Mato Grosso, né? Foi publicado na sexta-feira. Para quem não viu, a prof fez uma análise desse edital na sexta-noite. Analisei os pormenores do edital, analisei aquilo que os cursinhos não analisam. Tá tudo na análise que a prof fez sexta-noite. E esse edital foi publicado, é um edital da FGV. Se você não conhece direito a FGV, fica ligado na nossa jornada, né, nesse aquecimento da jornada. Por quê? Porque durante o aquecimento a gente vai falar da FGV. Eu vou fazer uma live só para falar da FGV, tá? Então fica de olho no aquecimento da jornada. Vai ter uma live exclusivamente para falar sobre enfrentar a FGV, tá? Esse edital da Cefaz Mato Grosso, que foi publicado, marcou provas para 4 de junho. 4 de junho é mais ou menos daqui 3 meses. Professora, dá tempo de eu tentar esse concurso da Cefaz Mato Grosso? Eu vou falar para você o que eu sempre falo e que orientou não só a minha preparação na área fiscal, mas também orientou a preparação dos meus alunos que foram aprovados. É o seguinte, área fiscal, você não estuda para passar numa prova. Você estuda até passar numa prova. Então, se você está começando agora e está na dúvida se dá tempo, se não vai dar tempo, pense o seguinte, você pode usar esse edital como um estímulo para você se preparar. Passando ou não nessa prova daqui 3 meses, a área fiscal é uma área que sempre tem concurso. E sempre tem concurso das mais diversas oportunidades. Municipais, estaduais, muitas vezes concursos de tribunais de contas, para auditor de tribunal de contas. Por quê? Porque auditor de tribunal de contas tem uma ementa semelhante da área fiscal. Então, a área fiscal ela é boa por isso, né? A área fiscal ela é legal porque você estudando para a área fiscal, você forma uma base, né? Uma base com matérias básicas. A gente também vai falar dessa base aqui durante o aquecimento da jornada. E aí, com essa base, você se prepara para diversas provas. Então, sempre vai ter uma prefeitura perto de você que vai ter edital de fiscal publicado. Sempre vai ter um tribunal de contas no teu estado ou perto que vai ter concurso em andamento. O teu estado, né, no caso agora Mato Grosso, mas a área fiscal ela é legal por isso. Ela é legal porque sempre existem oportunidades. A gente tem 27 unidades federativas no país, né? 26 estados e mais o Distrito Federal. A gente tem 5.000 municípios que contratam auditores fiscais, que fazem concurso para auditor fiscal. Então, se eu estivesse no teu lugar e te passando um conselho de amiga, tá? Não tô aqui falando como professora, como coach. Não, esquece a professora, esquece a coach. Pega a amiga, pega a concurseira, né? Não pensa se vai dar tempo. Quando eu comecei a estudar para a Receita Federal, no dia que a autorização saiu, né? Eu comecei a estudar para a Receita Federal no dia em que a autorização saiu. Eu não fiquei pensando se ia dar tempo. O que eu pensei? Eu pensei o seguinte,
eu vou dar o meu melhor. Eu vou arregaçar. O meu melhor eu vou fazer. Foi isso que eu pensei. O meu melhor eu vou fazer. Eu vou fazer o meu possível, vou dar o meu melhor e Deus vai cuidar do impossível. Né? Então, eu comecei a estudar, eu não sabia quando é que o edital ia sair. No meu caso, eu comecei a estudar no dia que a autorização saiu. Então, eu não sabia quando é que o edital ia sair. Né? E eu comecei a estudar, e aconteceu mais ou menos o que aconteceu agora, para quem estudou, para quem viu, acompanhou o processo da Receita Federal, aconteceu mais ou menos o que aconteceu nesse processo, né? Ah, vai sair, o edital vai sair semana que vem, o edital vai sair amanhã, e o edital levou 5 meses e meio para sair, né? Então, no meu caso, aconteceu a mesma coisa, né? O edital levou bastante tempo para sair. Então, eu fui estudando, eu fui dando o meu melhor, eu fui fazendo o possível. E eu deixei Deus cuidar do impossível. E você que, tô começando agora, será que dá tempo? Será que dá tempo de eu passar na Cefaz Mato Grosso? Será que dá tempo de eu passar no ISS São Paulo? Será que dá tempo de eu passar no ISS Rio? Será que dá tempo? Meu amigo, começa. Concurso público, a gente não tem muito controle. Entende? Ah, professora, mas no caso da Cefaz Mato Grosso, o edital já foi publicado. Sim, já foi publicado. Mas eu vou te dar um exemplo do que aconteceu ano passado, né? A gente teve ano retrasado, para falar a verdade. A gente teve a publicação do edital da PF, né? Então, o edital da PF foi publicado. E aí, um monte de gente, eu não vou começar, já tô atrasada, não vou começar. E o edital da PF o edital da PF pra gente, ele é bem parecido com o edital de área fiscal, né? Cai contabilidade, cai informática, cai constitucional, administrativo. Então, tem matérias muito semelhantes. E o que aconteceu? Quando tava chegando a data da prova, a prova foi adiada. Foi adiada 3 meses por conta da pandemia. Então, quem tinha deixado de começar a estudar, porque o edital tinha sido publicado, ficou super arrependido. Porque a prova foi adiada e o pessoal ganhou mais 3 meses para estudar. Tanto é que eu tenho alguns alunos que começaram a estudar quando o edital saiu e eu tenho 2 alunos que foram aprovados na PRF por conta disso. Começaram a estudar no dia que o edital saiu e foram aprovados na PRF. E só para demonstrar para você que concurso público envolve fatores que a gente não controla, entende? Então alguém pode te dizer assim, o edital do ISS São Paulo tá para sair. Só que essa pessoa, ela não sabe. Entende? Essa pessoa não sabe. Porque o concurso público, ele envolve diversas variáveis. Entende? Concurso público envolve milhões de variáveis. Então, uma fonte dessa pessoa pode ter dito para ela que tá para sair, e aí o cara recebe o papel lá na mesa dele, aí tem um problema orçamentário, tem um problema com a banca, tem um problema político, e não sai. Tá? Não sai. Isso aconteceu com a Receita Federal, para quem acompanhou esse processo, aconteceu diversas vezes. Diversas vezes, certo? Então, por que eu tô falando tudo isso? Não fique pensando se vai dar tempo ou se não vai dar tempo. Comece. Comece a estudar. A área fiscal é uma área muito promissora, entende? Então, eu vou dar um exemplo meu, da prof, tá? Comecei a estudar para a Receita Federal, lá atrás, né? No dia que a autorização saiu. Se eu não tivesse sido aprovada na Receita Federal, como eu fui, depois de 9 meses de estudo, eu teria continuado estudando. Eu teria continuado a estudar, entendeu? Eu teria continuado a estudar. Logo depois da Receita Federal, saiu o edital da Cefaz Santa Catarina. Foi publicado o edital da Cefaz Santa Catarina. Inclusive, na jornada eu vou contar do primeiro aprovado que eu aprovei, que foi um colega meu, que eu aprovei para a Cefaz Santa Catarina.
justamente por conta disso. Eu conheci ele quando eu estudava, ele não passou na Receita, tomou bomba, e depois eu fiz esse colega meu ser aprovado na Cefaz Santa Catarina. Então, vou contar a história dele lá na jornada. Não perde a jornada, e daqui 2 semanas começa, não perde a jornada. Então, ele não passou na Receita. Logo depois ele foi aprovado na Cefaz Santa Catarina. Logo depois da Cefaz Santa Catarina, teve o concurso de AFT, que também agora, né, eu não gosto de ficar falando de boato, mas já o governo atual já falou que vai ter esse concurso. Logo depois do AFT, teve o ISS São Paulo. Logo depois do ISS São Paulo, teve o ICMS São Paulo. Entende? Então, os concursos eles da área fiscal vai saindo um atrás do outro, que nem a gente teve agora, né? Igualzinho a gente teve agora. A gente teve, em 2021, Cefaz Espírito Santo. Ano passado a gente teve a Cefaz Amazonas, Cefaz Pará. Depois a gente teve Cefaz Amazonas. Depois a gente teve Cefaz Minas. Depois a gente teve Receita Federal. Depois a gente teve Cefaz Sergipe. Entende? É um atrás do outro. Agora a gente tá tendo Cefaz Mato Grosso. É um atrás do outro. Porque é assim que a área fiscal funciona. Então você não tem que pensar em estudar para passar na Cefaz Mato Grosso. Você tem que começar e ir, meu amigo, até passar. Até passar. Beleza? Entendido? Essa é a filosofia de um aprovado na área fiscal. Essa é a cultura de um aprovado na área fiscal. É aquele cara que começou até, de repente ele começou motivado por um concurso. Por exemplo, eu comecei motivado na Receita Federal. O fulano, o ciclano, começou motivado num outro concurso. Mas se você passa, ótimo. Se você não passa, você continua. Porque é até passar. É até passar.